Leon News, o canal mais amado pelo chat das capivarinhas, falando sobre o TikTok que foi banido nos Estados Unidos, esse paraíso capitalista. Bora ver. Senhoras e senhores, com a matéria TechCrunch, TikTok foi banido pelo presidente Biden. Ele assinou uma lei que passou, obviamente, pelo Congresso, né, Senado e a Câmara deles, né, que é a Casa dos Representantes, que bane o TikTok. Então, agora, a partir da assinatura dessa lei, o TikTok vai ter 9 meses para fazer o desinvestimento. Não tem uma tradução boa para isso. Desinvestimento é uma palavra legal, né? Assim, ó, vocês são obrigados a vender. Mas vamos chamar de quê? De desinvestimento. Inclusive, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do YouTube, para você que está assistindo enquanto limpa a casa, você que está assistindo enquanto toma banho, lava o traseiro, fique ligado. Que é basicamente, o TikTok não tá banido dos Estados Unidos, porém, eles vão ter que vender a empresa para uma empresa que não seja chinesa. Não vou te banir, mas você vai ter que vender para qualquer um que não seja daquele país lá que a gente não gosta, que a gente diz que é uma ditadura. Até onde eu entendi. Em 9 meses. E ele acabou de passar recentemente pelo Senado e foi meio com apoio bipartidário, tá? Geral, tanto os democratas quanto os republicanos, eles apoiaram na Câmara e no Senado. Então, assim, a gente não sabe o que vai acontecer agora, porque pela definição dessa lei disso que foi assinado, o TikTok, de fato, ou sai dos Estados Unidos, ou a empresa que é dona dele, que é uma chinesa chamada ByteDance, vai ter que vender para uma outra empresa, provavelmente uma norte-americana. Isso é uma coisa meio complicada agora, porque a gente tá... Meio complicada? Que palavra amena. A gente tá tendo toda essa discussão sobre liberdade de expressão, sobre esse tipo de coisa, e o que aconteceu agora nos Estados Unidos é que, principalmente os políticos, né, eleitos que, tanto da Câmara, tanto a Casa dos Representantes, quanto do Senado americano, que estão ligados aos comitês de inteligência, a parte de inteligência dos Estados Unidos, estavam apoiando muito a aprovação disso. Porque, segundo eles, também segundo a comunidade de inteligência dos Estados Unidos, o TikTok representa um risco para os americanos, porque, pela lei da China, tudo que o governo pedir para uma empresa chinesa, ela tem que fornecer. E, obviamente, o TikTok coleta dados de muitos americanos, porque é um aplicativo muito popular nos Estados Unidos. E isso tornaria... Mas aí que tá, né? Aí tu volta para os documentos do Snowden, que falava que todas as redes sociais americanas têm backdoor pro governo. Cara, hipocrisia da direita que chama, né? E o público americano e os Estados Unidos vulneráveis a esse tipo de coleta de informação e fornecimento de informação para o governo chinês. Essa é a argumentação deles. O TikTok tentou, durante todo o tempo, oferecer várias seguranças. Apesar da ByteDance ser uma empresa chinesa, o TikTok, ele tá dentro do guarda-chuva da ByteDance, mas ele por si é uma empresa de Singapura e dos Estados Unidos, tá? O CEO é de Singapura e ele estabeleceu vários tipos de colaboração com o governo americano para fazer o monitoramento de dados. Ele estabeleceu um isolamento de dados dos Estados Unidos para eles, em teoria, não serem vazados para outros lugares. E olha, falar uma coisa pra vocês. Isso aqui é um assunto interessante. Sabe quem fala muito bem sobre isso aqui? O nosso querido Zavak, lá do canal Teclas. Que é o seguinte. Hoje, nós deveríamos cada vez mais estar falando sobre soberania nacional, nesse sentido de como é que é o nome que eles dão pra isso? De data center e coisas do tipo. Porque qual é o lance? Hoje em dia, vamos falar de Brasil, pouco se fala em, vamos desenvolver aqui um data center no Brasil? Pouco se fala. A gente, no máximo, ouviu falar uma notícia de que talvez ano que vem, se não me engano, né? O Magazine Luiza ia abrir o seu data center no Brasil, né? E aí fica todo mundo, porque a Amazon é melhor. Só que esse aqui é o ponto, galera. Olha só, os nossos dados todos estão sendo postos em servidores gringo, em servidor americano. Imagina que você teve uma ideia de fazer alguma coisa que, tipo assim, vai quebrar o Google. Imagina que você teve uma ideia assim. Aí, tu guarda a tua ideia no Google Drive. É claro que, né? Mas o Google não vai ver, não. Confia. Confia mesmo nessa parada. Então, assim, a gente deveria cada vez mais pensar nessas possibilidades. É por isso, cara, que os Estados Unidos fazem isso daí, ó. Eles vão dando pressão. Por quê? Para que as informações americanas fiquem aonde? Só com eles. Vê se eles têm coragem de ficar, não, vou colocar nossos dados lá na China ou qualquer outro lugar. Põe os cacete. Já nós, não. Porque americano é legal. Confia, mano. Olha o que os caras estão fazendo aí. Tem detalhes técnicos disso. Eles trouxeram empresas americanas também para trabalhar junto com ele neles e certificar essa proteção de dados. Mas, de qualquer forma, essas coisas não serviram para o governo dos Estados Unidos.
Claro que o governo dos Estados Unidos não colocou todos os detalhes do que justificariam o porquê dessa necessidade de proteção do público americano, mas todo mundo que teve acesso a dados sigilosos de segurança, tá falando assim, confia em mim, inclusive os polícias, confia em mim, gente. A gente tem que acabar com isso. E, de fato, essa lei foi aprovada no Senado. Ah, que engraçado, né? Aí quando o Snowden espalhou a realidade, não, problema, né? Senado e na Câmara, foi um pacote de leis, tá? Junto com a lei também para poder prover. Fora que também, né, gente, vamos ser honestos, é jogo político. Então, tipo assim, se existe uma massa de eleitores que confia na teoria da conspiração, de que é muito melhor que o TikTok é malvadão, e isso vai garantir votos, os caras vão fazer. 95 bilhões de doação, né, militar para Ucrânia e para Israel. Aí no meio também estava o banimento esse negócio de desinvestimento do TikTok. E agora a gente não sabe o que vai acontecer. O TikTok disse que não vai vender, tá? Eles não vão abrir mão. Preferem sair dos Estados Unidos. Mas também a gente tem que considerar uma coisa. Eles obviamente vão disputar isso em corte. É constitucional o governo americano fazer isso? Obrigar uma empresa a ser vendida por questões de segurança? E é claro que o governo americano deu 9 meses, mas eu acho muito difícil desse prazo acabar em 9 meses. Eu não duvido de um cenário em que a gente tenha anos de disputa judicial. Então... E sabe o que é mais doido? Aqui, ó, é uma coisa que a gente tem que pensar. Num cenário de TikTok banido dos Estados Unidos, não é só dos Estados Unidos que ele vai ser banido não, tá? Lembra do que os Estados Unidos fez com a Huawei. Quando eles baniram de lá, eles também metem sanção. Então, todos os países que negociassem com a Huawei também sofreriam sanções, tá? Então, se o TikTok for banido, você pode ter certeza que os Estados Unidos vai espalhar essa ideia de sanção para outros países do mundo. Então, perder essa luta nos Estados Unidos, mano, significa TikTok perdendo espaço em muito lugar. Pô, gente, é fácil demais, né, porra? É fácil demais. Ai, o capitalismo vence as melhores ideias. Vence mesmo, hein? Então, assim, eu não sei o que vai acontecer, mas os Estados Unidos, de fato, puxou o plug, né? Tá tentando puxar o plug do TikTok. Acabar com o TikTok em território americano. Isso pra mim é o fim do TikTok no Ocidente. Por quê? É o maior mercado, né? Porque mesmo você sendo brasileiro... Não é nem que é o maior mercado. Que não é, né? A China é gigantesca, né? A China é gigantesca, a Índia é gigantesca, a Rússia é gigantesca. Não é assim também. Mas é porque é isso. Vem as sanções. Boa parte do conteúdo que você, que os europeus, que as outras pessoas do resto do mundo consomem é produzido nos Estados Unidos. Boa parte do conteúdo de criadores brasileiros é copiado de criadores. Brincadeira, mas tem muita gente copia. Então, assim, tem um impacto não só para o governo, para o mercado americano, que provavelmente deve ser um dos maiores, se não o maior mercado do TikTok em termos de receita, né? Os Estados Unidos têm muito dinheiro, mas também é um mercado que é fonte de conteúdo que o mundo inteiro consome. Aqui no Canadá, tipo assim, vive em função dos Estados Unidos. É muito... Aqui, ainda mais que a língua é a mesma, né? É básico. E a cultura, né, também. Tipo assim, é muito... Por que será também, né? Vamos deixar claro. Os Estados Unidos é uma máquina de produção cultural, cara. Existe investimento em Estado gigantesco, né, para se tornar uma máquina de produção cultural. Aí é fácil também, né? Você quebra a barreira da língua, fazendo as pessoas nesses países que falam inglês. O resto é bobagem, o resto é fichinha. Muito próximo. Então, basicamente, como aqui tem muito menos criadores, se acabar lá, automaticamente mata aqui também. Mesmo que não se tenha uma medida semelhante por parte do Estado aqui, é muito difícil você ter sobrevida, né? Você não tem tanto... Leitura errada. O que vai acontecer é que os Estados Unidos vai fazer a mesma coisa que eles fizeram com a Huawei. Vai dizer que, quem negociar com esses caras, ou seja, quem permitir que role dados do TikTok nesse país, a gente vai ter sanções aqui. É basicamente isso que vai acontecer. Não é só porque os caras desplugaram lá, né? Vão dificultar em vários níveis. Tantos criadores canadenses para abastecer com novidade, assim, para movimentar, eu acho. E não só isso. A gente tem também aqui uma notícia agora que talvez a DJI seja a próxima a ser banida dos Estados Unidos. A DJI, eu vou falar assim, a empresa que mora no meu coração, que, tipo, os drones, elas são sensacionais. Essa empresa aqui, hein? Que tá ganhando mercado, vão banir. Não, salva a gente, né? Não, os drones da DJI são tipo assim... Eles resolvem os problemas, é maravilhoso. Entrega tudo. Vamos lá, existe alguma outra marca de drone que presta que não é DJI? Assim, honestamente aqui, que a gente não ouve nem falar, né?
Não tem nenhuma empresa que chegue perto em termos desses drones voltados para consumidores, com preços, entre aspas, acessíveis. Eu digo preço acessível, obviamente, que é caro, mas eu digo Como é que é? Mas os States estão numa crise tão grande que as sanções estão enfraquecidas? Ah, amigo, desculpa. Você tá enganado. Funciona muito, meu amigo. E vai funcionar. Sanção é o quê? A primeira coisa é o Estado te dando ou não incentivo financeiro. Primeira coisa. Você acha que não vai? Depois quem negociar vai tomar. Lembra quando lembra que o Trump fez isso com a China, cara? O Trump fez isso em relação, quem comprar aço da China, a gente vai meter a sanção. Aí o Xi Jinping foi lá, então toma de volta. Isso acontece o tempo todo, amigo. acessível no sentido de você não precisa do orçamento de uma grande produção para poder usar. Eles já estão estudando por quê? O problema da DJI é porque é drone. Porque ela faz log, tem coisa de salvar as coisas nas nuvens e de fato, sendo uma empresa chinesa, se o governo chinês pedir dados para ela, ela pode fornecer dados que são problemáticos para os Estados Unidos, né? Você voa seu drone aí perto de uma base, ó, a gente tá vendo aqui que o cara logou, a gente tem o log do voo dele, né? Eu não sei se a DJI oferece algum serviço de salvar as coisas nas nuvens, mas a gente tem um log aqui do voo dele, voa perto dessa base dos Estados Unidos, a gente quer ter essas imagens, você pode, por favor, puxar aí e mandar pra gente? Eu não sei se isso é possível. Eu sei que a DJI, ela mantém os logs, porque você precisa do log para poder reivindicar seguro, tá? Se você tiver seguro do seu drone com eles, seu drone quebrar, desaparecer, para determinar que o que aconteceu vai ser coberto pelo seguro, como aconteceu comigo, com o meu, você tem que mandar o log para eles de voo, que é tipo assim, tudo de voo. Para eles determinar, tá aqui o drone parou de ter contato com o controle pra aqui. rastrear tudo que foi contado, Exatamente. Né? Para garantir que não é você que quebrou o treco. Então, eu não sei se eles têm um serviço de nuvens também, mas, por exemplo, se você cruzar um serviço de salvar imagens nas nuvens com log, você poderia, por exemplo, pegar as imagens de alguém que sobrevoou perto de alguma área sensível, tá? E aí o governo chinês poderia ter acesso a isso. Isso eu tô só especulando. As VPN vão bombar? Olha só, de novo, pô, eu tenho que fazer um vídeo com o Zavak. Eu já vi o Zavak falando sobre isso, que já teve caso nos Estados Unidos que um sujeito que estava sendo investigado usou o VPN e a VPN entregou os dados, tá? Então, amigo, o que você acha? Especulando, tá? Não tem nenhuma informação de que a DJI colabora com o governo chinês dessa forma. Mas a gente sabe que existe uma lei na China em que eles teriam que. E aqui eles continuam falando, essa matéria aqui do The Verge, na verdade é uma matéria que saiu do New York Times, eles estão elaborando em cima dela. O que eles vão fazer é meio que, pelo que eu entendi, colocar a DJI na mesma lista de entidades na qual eles colocaram a Huawei e a ZTE, que é a lista de empresas com as quais empresas americanas não podem ter negócios. Olha aí. Basicamente isso. Cara. Tá? E isso é complicado. A Huawei basicamente desapareceu do Ocidente, né? Deve ter no Brasil ainda, mas, tipo assim, eles não têm acesso. Só que aí que tá, o que aconteceu com a Huawei. E aí, eles provavelmente não sabem, né? A Huawei não podia negociar chip, galera, pra fazer o telefone. O que eles fizeram foi, eles precisaram criar a própria fábrica de chip. E aí, qual o rolê? Lembra-se que a maior produtora de chips no mundo é a tal da Tencent, né? Como é que é? Não vou lembrar o nome. Tencent, 50 Cent, né? Que tá fazendo chip de 4 nanômetros, não é isso? 5 nanômetros, uma parada assim. E aí, que são chips mais tecnológicos, menores. TSMC, isso, Thiago, obrigado. Tencent. TSMC, 50 Cent. E aí, o que aconteceu? Os Estados Unidos proibiu a TSMC de vender chips com tecnologia de menos nanômetros pra Huawei, obviamente. Aí, o que aconteceu foi que, passado algum tempo, Tencent é a empresa de jogo da Holanda. Aí, o que aconteceu? Passado tá fazendo chip de 4. Ô, chat, coisa séria aqui, ó. O que aconteceu? É que passado algum tempo, a Huawei começou a produzir os próprios chips e já chips de 7 nanômetros. Que os Estados Unidos acreditavam que eles só iam conseguir fazer em 10 anos. Os caras começaram a fazer em 4. De 4 ou 5, coisa assim. E aí virou uma investigação, por quê? Eles suspeitam que teve justamente uma empresa, acho que da Holanda, que eles suspeitam que tenha vendido tecnologia para essa fábrica da China. Enfim, tem uma reportagem. Tem uma investigação a respeito disso, cara. América Latina, né? Não sei. Porque como eles não podem ter negócios com Google, eles podem ter Android, porque Android, em teoria, a Google disponibiliza a distribuição, né? Só que eles não podem ter os serviços do Google. Então não tem Gmail, não tem Google Maps. E não tem Android coisa. E não tem Google Play. Não tem.
Tanto que eles fizeram uma versão de Android deles próprios chamado Huawei, né, Harmony OS. Não é isso? Mas que não vai funcionar em outros países, por quê? Porque vai funcionar só na China. No resto do mundo, que precisaria, teoricamente, para funcionar com coisas do Google, precisa do Android, não funciona. Não tem várias coisas que a gente... Não funcionava. Ah, lembrei. O que tinha acontecido foi que, recentemente, até o Junior Tech lá tinha falado que tinha aparecido a loja da Google nesse Harmony OS, mas não sabia-se qual o motivo. Se era na cara dura ou se tinha havido uma liberação. Normalmente Carteira, usa, nada. né? Não tem carteira, não tem o Google Wallet, não tem nada. Play Store? Não, eles têm uma loja Não, própria. eles têm uma loja própria. Isso é um grande problema. Se acontecer isso com a DJI, basicamente não vai ter a comercialização dele nos Estados Unidos. Nem manutenção, nem nada, manutenção, até onde eu sei. E também, eu não sei se a gente vai poder continuar voando com eles aqui. né? É esquisito, né? Muito esquisito, assim. Você sair de um ambiente de liberdade comercial para um momento tenso. Atenção, chat! Atenção! Breaking news. CNN. Presta atenção! Leo e Nilce dão dica. Lembra daquele episódio do Pica-Pau? Que todas as aves vão pro sul e o Pica-Pau não vai? Aí o narrador fala assim: após 3 semanas, o Pica-Pau dá de cara com a fome. Aí aparece o fantasma fazendo uau! Então, Leo e Nilce dão de cara com ele. O capitalismo, a liberdade que não existe. Que sofrimentinho! E isso é complicado demais. Porque, tipo assim, isso limita... Ei, falou que é complicado, parece o discurso do Sérgio Foguetes, né? Mas, Sérgio Foguetes, mas o Elon Musk... É complicado isso aí, né? a distribuição desses produtos no mundo inteiro. Talvez nem tanto para DJI, porque todo software, tudo que eles usam é basicamente proprietário. Eu não sei, por exemplo, se tem alguma coisa que eles compram Aí, ó. Atenção. Correção. O controle dos drones da DJI usa uma versão do Android como sistema operacional. para uma empresa americana, eles vão poder comprar mais. Né? Talvez isso complique a vida deles um pouco. Uma peça, alguma coisa assim, um processador, sei lá. Mas até onde eu sei, eles não têm nada tão sensível assim. Mas o que está acontecendo aqui agora, e é um problema para a gente, inclusive para quem é brasileiro, porque você pode ter o governo americano determinando os produtos aos quais você vai ter acesso, inclusive no Brasil. Olha! Tipo assim, eu não sei se a Huawei continua comercializando no Brasil, vocês podem me dizer aí. Disseram ali que só se importar. É, só se importar. Tipo assim, basicamente você no Brasil não vai comprar mais um celular da Huawei porque o governo americano determinou. Pra uma segurança deles, né? Não, o governo americano decidiu. Que legal, hein? A mesma coisa pode ser pra DJI. E aí, mas quem vai eu substituir, acho, né? Qual marca que produz drone? Como é que fica o mercado? Aí os Estados Unidos, ora, vamos criar uma marca aqui agora, né? Eu acho extremamente complicado. Eu entendo os medos de segurança dos Estados Unidos. Eles estão agora numa guerra fria com a China, vamos concordar, tá? Atenção! Breaking news. CNN. Leon admite! Complicado isso aí. É um tipo de guerra fria. Os Estados Unidos agora está construindo um cordão Uma guerra fria dentro do meu peito. Então, lembrou desse pagode? militar no mar chinês. Né? Que vai lá do Japão até as Filipinas, né? Que envolve a Austrália, que envolve um monte de gente. Eles estão basicamente preparando a resposta para se a China um dia quiser fazer alguma gracinha com Taiwan. Isso está acontecendo Uma gracinha num território que é dos caras, que eles tinham um contrato, que ninguém respeita, mas tudo bem, né? agora. Você tem uma guerra fria acontecendo agora. Dentro desse negócio aqui de banimento do TikTok, dessa carta que teve também, foi num pacote, teve o auxílio para Ucrânia, para Israel, mas também teve mais 8 bilhões para esse auxílio coordenado no Mar da China, no Nesse Pacífico. cordão, né? Que eles estão de fato construindo cordão em ilhas do Japão e descendo até as Filipinas. É um treco Um monte doido, de base assim. militar. É até complicado você falar isso, que, tipo assim, imagina se a China tivesse construindo base No Golfo do México. Exatamente, tipo... Imagina só. Cara, é isso, ó. Imagina se fosse a China fazendo algo minimamente parecido. Tava o mundo rasgando aí. A Globo News tava. Que absurdo. Não é verdade. Mas pode, né? Mas como é os Estados Unidos, aí pode. Foi isso, é bizarro o que tá acontecendo agora. A gente tá tendo uma guerra fria. Tá rolando uma tensão, né? Foi um ponto que está sendo debatido agora em relações internacionais. Eu vi até o John Mearsheimer, que é um teórico muito famoso de relações internacionais, dizendo recentemente que a gente migrou de um sistema unipolar,
tá? Que a gente teve depois da Guerra Fria, com os Estados Unidos manda em tudo, e a gente entrou, né, num sistema multipolar agora. Você tem 3 potências no mundo, militares e tal. Você tem os Estados Unidos em primeiro, a China em segundo, e num distante terceiro, mas ainda assim relevante, a Rússia. Basicamente, Com sua bomba atômica gostosa. o Putin trouxe a Rússia de volta dos mortos, né? E a Rússia agora é uma força que você tem que endereçar, né? Passou a época aí que, igual, tipo, logo depois da... Na verdade, sempre foi assim. Sempre foi assim, na verdade. Desde que os caras sabiam que a Rússia tinha uma bomba atômica, a capacidade nuclear, eles sabem que ele é um negócio. O lance é que sempre trataram como cachorro morto. E agora, com os conflitos lá com a Ucrânia, perceberam que não estão morto porra nenhuma. Né? Mas sempre trataram como cachorro morto. Eu acho que países novos que são potências em crescimento, economicamente falando, é Índia, sem sombra de dúvida. Né? Agora, o que a China... Porque esse é o ponto. Os Estados Unidos e grande parte dos puxa-sacos tratam a China, eles esperam que a China vai fazer exatamente o que os Estados Unidos fizeram ao longo da história. E ao que parece, né, ao que nos parece, a China tá assim, ó, meu irmão, deixa o tempo passar, nós estamos aí, ó, o mundo expandindo, a gente tá aí negociando com os países, mostrando condições de negociação melhores, a gente tá criando aliados aqui ao longo do tempo, deixa passar. Eles estão esperando. Agora, não quer dizer que os Estados Unidos não vai tentar cavar uma falta. Tá tentando fazer, a gente tá vendo aí, né? Cavando falta dia e noite. Fim da Guerra Fria, que você teve a década de vergonha da Rússia, né, quando eles afundaram de fato, que os Estados Unidos pôde ir lá e colocar os países do Báltico e outros países que eram do grupo soviético antes, né, do fim da Guerra Fria, colocar eles na OTAN. Hoje você não pode mais fazer isso, tá? Antes a Rússia não tinha nem como dar pitaco. Hoje a Rússia fala, não. A OTAN falou que ia colocar a Geórgia, falou que ia entrar, bem-vindar também a Ucrânia na OTAN, a Rússia invadiu os dois. Então, assim, a gente tem essa realidade agora. A galera não lembra mais como é que era, né? Um mundo dividido. Porque a gente teve um momento unipolar, de fato, dos Estados Unidos. A galera não lembra por um motivo muito simples, né? Ó, infelizmente. A galera não lembra porque, passada a queda do Muro de Berlim, a gente tem uma ação fortíssima e cultural dos Estados Unidos de passar a ideia de que os Estados Unidos é top e o resto do mundo não existe. Vamos combinar, gente. A gente cresceu vendo cinema em que o inimigo eram russos, chineses. O resto do mundo nem existia. No máximo ali você viu uma coisa de Japão, que era quando o Indiana Jones da vida viajava. A gente nem tinha noção do mundo. Hoje a gente tem, graças culturalmente também a isso, a cultura da China, K-pop, doramas e coisas do tipo, vinda de Japão, aos animes. Hoje com Netflix a gente tem acesso a cinema indiano, cinema popular. A gente tem minimamente acesso a outras culturas. Antes a gente não tinha nos últimos anos. Simples assim. A gente não tinha acesso. Mano, vamos lembrar. Quando eu era criança, que passava assim, ó, tela quente, temperatura máxima, eram filmes que já tinham estado nos Estados Unidos há 10 anos, meu irmão. Isso é fato. Por quê? Porque a gente era cercado, cerceado. Simples assim. Só que agora a coisa vai mudar, sabe? Não, já mudou, né? Já tá tenso demais. A gente já fica... Vocês vão viver um momento... A gente, né? Vamos viver um momento que a gente não tinha experimentado ainda. Essa tensão. A gente vai... Porra, tinha sim, né, gente? Vamos lá, né? Essa tensão existe há muito tempo, o tempo todo, né? Porra, gente, não, desculpa, aí não dá pra defender. Porra, essa é um momento de tensão, TikTok banido, porra, não dá, né, gente? O pau quebrando no mundo aí há tantos anos, porque, meu amigo, nós aqui lá em 2001, quando derrubaram as Torres Gêmeas, meu irmão, eu moro em Marabá, no interior do Pará, todo mundo com o cu na mão pensando assim, eita porra, agora vai ter guerra. Eu lembro do plantão mostrando os navios americanos disparando foguete com câmera no escuro. Porra, irmão. Tá de sacanagem. E a gente já ficava, caramba, o fim do mundo aí, mano. Né? Não é possível que agora, com o TikTok bonito, vocês estão vendo tensão. Para aí, né? Vai ver o mundo tá se dividindo. Esse tecido já tá desfiando, né? E a gente tá vendo essa coisa agora no comércio, na estruturação das empresas. Fora isso, ó, boa aqui comentário aqui, ó, guerra ao terror. Depois disso, o que a gente teve de cinema, documentário falando disso, morte do Saddam televisionado, exatamente, Rafael. Pô, tá de sacanagem. Agora que vocês estão falando de momento de tensão? Não, bicho. Empresas, tecnologia, tipo assim, os Estados Unidos ele vetou a venda de certos processadores da NVIDIA para a China, que é para pesquisa de inteligência artificial.
Não só isso, os Estados Unidos veta o acesso da China a tecnologias mais avançadas de processadores. A Huawei está investindo nessa área pesada, né, para ver se a China consegue ter uma autonomia nisso, porque, se você não sabe, 90% dos processadores mais avançados que a gente tem hoje, né? Se seu computador não for da Intel, o que provavelmente tem no seu computador, até a Intel agora está usando isso, o processador do seu celular, você tem um Android, você tem um iPhone, você tem um Snapdragon mais avançado, ou qualquer processador da Apple, 90% dos processadores top de linha que a gente tem hoje são feitos em Taiwan, pela TSMC. E Taiwan é uma província rebelde da China, né? Se você não sabe de toda a história, você teve a Revolução Comunista, o governo capitalista, entre aspas, da China, fugiu para Taiwan. Então, Taiwan tem uma administração... Recebeu um puta incentivo de um certo país aí, que não cresce assim do nada, né? Separada da China, embora ela nunca tenha reivindicado independência formalmente, tá? Tanto Taiwan quanto a China reivindicam a política de uma China única, só que, obviamente, a galera de Taiwan acha que eles são o governo legítimo e o governo comunista no continente chinês acha que eles são o governo legítimo. Mas você tem esse problema, que o mundo inteiro depende de Taiwan, porque essa empresa chamada TSMC fabrica os processadores mais avançados do mundo. Inclusive, todos esses que vocês estão vendo agora, mais avançados para pesquisa de inteligência artificial. São desenvolvidos pela NVIDIA, que é uma empresa americana, só que são fabricados, a NVIDIA não tem fábricas próprias, ela só faz o design. Fabricados pela TSMC em Taiwan. O mundo vai mudar, tá? Eu acho que essa coisa do TikTok que a gente tá vendo agora é só... O início. Um dos primeiros sinais. Uma das primeiras grandes vítimas. A primeira grande vítima foi a Huawei, eu acho. A Huawei basicamente foi tirada do cenário mundial. E era uma das grandes empresas de celulares antes. Eu vi a galera falando, e o povo que trabalha com isso? Gente, o governo americano tá nem aí, não quer saber nada, entendeu? Não quer O governo tá preocupado com o TikTok? Ah, vai fazer pro Instagram, porra, agora. saber mesmo. Eu vi gente falando, o Biden perdeu a eleição agora porque o povo do TikTok vai contra. Tipo assim, o Trump faria a mesma coisa. Ele tinha ventilado começou essa com o ideia Trump. com ele, sabe? Não, o primeiro Tipo a tentar fazer isso foi o Trump. Exatamente. Por isso que a gente fala que o treco é bipartidário. Isso não foi uma coisa do Biden. Inclusive, isso aí é verdade, é uma coisa que eles não falaram, hein, ó. Huawei é uma das marcas mais vendidas no mundo. É porque é isso, né, gente? Ó, a galera se cerca, né, desse pensamento do que tá rolando lá e acha que o mundo é só isso. E não é. Os caras continuam vendendo o mundo afora, tá? Biden e tal. Isso aconteceria com o Trump e teria talvez Literalmente. acontecido antes. Literalmente, os caras foram forçados a criar o próprio sistema operacional. Criaram. Então, né, não é tudo isso. Mas tá aí. TikTok Bunny. Se inscreve no canal, aqui tem vídeo todo dia. Videozinho aqui pros nossos queridos membros e... Tchau, obrigado!